Aí, gente, o ministro Gilmar Mendes do STF decidiu, em uma liminar publicada hoje, que apenas a Procuradoria-Geral da República tem autoridade para pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, trechos da lei do impeachment, que data de 1950, não se adequam à Constituição atual. Pois é, e ainda entre os pontos suspensos está o dispositivo que permite a qualquer cidadão fazer uma denúncia contra membros do STF. Para Gilmar Mendes, apenas o chefe da PGR, hoje Paulo Gonet, tem, portanto, a capacidade jurídica e necessária para avaliar se há elementos para abrir um processo desta natureza. Quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo, direto de Brasília, é o nosso colega, o repórter Gabriel Ferreira Borges. Gabriel, boa noite para você. Daqui a pouquinho o Gabriel está se preparando lá, daqui a pouquinho ele traz para a gente todas as informações, portanto, sobre este assunto, né, André? Exatamente, a gente vai trazendo para vocês outros detalhes, outras informações sobre esse caso, que o ministro afirmou que o modelo antigo acabava estimulando ações motivadas por interesses políticos ou por discordâncias sobre decisões da corte. Ele também determinou que, caso um processo seja aberto, o Senado vai ter que alcançar quórum de 2/3 e não mais aquela maioria simples, para dar andamento ao impeachment. Vamos ver na tela? Então coloca pra gente lá a lâmina 1 pra gente trazer para as pessoas os outros detalhes aí do que disse Gilmar Mendes no trecho. Olha, ele no texto lá ele diz o seguinte: impeachment infundado de ministros da Suprema Corte, portanto, se insere nesse contexto de enfraquecimento do Estado de Direito ao atacar a figura de um juiz da mais alta corte do país. O ponto de se buscar, a ponto inclusive de se buscar a destruição, não se está apenas questionando a imparcialidade ou a conduta do magistrado, mas também minando, a confiança pública nas próprias instituições que garantem a separação de poderes e limitação de poder. Esse é um dos trechos, portanto, do que disse o ministro Gilmar Mendes nessa liminar em Síria. Pois é, André, e essa mudança, ela acontece em um momento em que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro defendem ali uma composição, a partir do ano que vem, que permita avançar em pedidos contra ministros do STF. No ano passado, a oposição chegou mesmo a protocolar pedidos contra Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Vamos ver na tela outro trecho do texto do ministro Gilmar Mendes, Vamos ver o que ele falou aí nesse outro trecho, portanto. O Poder Judiciário, nesse contexto, em especial o Supremo Tribunal Federal, manteria não uma relação de independência e harmonia, mas sim de dependência do Legislativo, pois submeteria o exercício regular de sua função jurisdicional ao mais simples controle do Parlamento, disse também aí o ministro Gilmar Mendes, segundo, publicou, portanto, esse trecho aí nas redes sociais. A decisão de Gilmar ainda precisa ser analisada pelo plenário do Supremo em sessão virtual entre os dias 12 e 19 deste mês, Daqui a pouquinho isso vai acontecer, viu? A liminar surgiu, a partir de ações apresentadas pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, ambos defendendo mais segurança e imparcialidade no processo de impedimento de ministros. Olha, André, e atualmente, ainda que qualquer cidadão, possa apresentar ali uma denúncia, os processos raramente avançam por dependerem aí do presidente do Senado, E com as mudanças propostas, Gilmar Mendes defende que o judiciário mantém a independência livre de pressões políticas ou mesmo partidárias. Gente, e o deputado federal, que é do PL, aqui de Minas Gerais, ele fez críticas, deputado Nicolas Ferreira, por intermédio de sua conta no X. Vamos ver com a gente o que foi que disse Nicolas Ferreira, um dos deputados mais bem votados da história do país, pelo menos aqui de Minas foi o mais bem votado. Nicolas Ferreira tá lá, falou na conta dele: quando éramos nós defendendo nossas prerrogativas constitucionais, diziam que queríamos blindagem. Agora
Vamos, agora, né? Vemos quem realmente quer controle absoluto. Poder Supremo sem nenhuma consequência a seus crimes, consequências de seus crimes. E pior, ninguém ainda tem os meios de ação para pará-los. Legislamos aqui no que é possível, mas sabemos que o controle já está instalado. Tá vendo na tela o trecho do que disse aí Nicolas Ferreira sobre, chamando de blindagem aí do Supremo Tribunal Federal, hein? Vamos tocando aqui porque, para a gente entender melhor o que vai mudar com essa liminar publicada hoje, quem está com a gente é o advogado especialista em Direito Público, Paulo Henrique Studard. Doutor, muito boa noite, muito obrigado por participar aqui com a gente de O Tempo News. E para a gente começar, o que é que muda mesmo a regra, essa liminar de Gilmar Mendes? Bom, primeiramente, boa noite, André, boa noite, Síria. Olha, na verdade, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ela causa uma absoluta reviravolta dentro de um sistema já existente, pré-existente, previsto na Constituição, que é esse sistema de controle por parte do Senado Federal de eventuais condutas que sejam consideradas crimes de responsabilidade pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente tem um sistema que a gente diz que existe na Constituição, que é um sistema de freio e contrapesos, no qual a própria Constituição prevê alguns mecanismos de controle, vamos dizer assim, recíproco entre os poderes, exatamente para que não haja uma concentração a um poder, ao exercício de um poder de forma absoluta por um dos poderes do Estado, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, a gente está falando de um mecanismo que já existia em constituições anteriores, existe na Constituição de 88 desde sempre, e que tem o seu procedimento trazido numa lei de 1950 e que já foi aplicada e cuja aplicação, inclusive, já foi referendada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando a gente está falando, por exemplo, do impeachment de presidentes da República. Nós tivemos 2 casos no Brasil desde a Constituição de 88 e também eventual prática de infrações político-administrativas por parlamentares. O que isso faz na prática é praticamente inviabilizar ou tornar muito difícil que haja por parte do Senado o exercício dessa competência constitucional. Precisamos entender que, com relação aos outros poderes, desde sempre se entendeu que qualquer cidadão poderia, vamos dizer assim, apresentar essa denúncia perante o Senado Federal, o que por si só não significa que essa denúncia será aceita e tampouco que essa denúncia, caso aceita, resulte na responsabilização de um ministro. Agora, o que há uma concentração dessa prerrogativa de instauração desse processo na mão de um único indivíduo, que é o Procurador-Geral da República, além da alteração do quórum que você citou aí, que vocês citaram recentemente. Então, isso na prática praticamente torna quase impossível a responsabilização de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o exercício dessa prerrogativa pelo Senado Federal. Isso fortalece ainda mais o Supremo Tribunal Federal, que, certo ou errado, não vou entrar nesse mérito, tem sido constantemente criticado pelo agigantamento do exercício dos seus poderes. Agora, Paulo, esse trecho da lei de 1950, né, que permitia essas denúncias por qualquer cidadão, a gente pode dizer que hoje isso é considerado inconstitucional? E qual que é o principal argumento jurídico para isso? Olha, veja bem, na prática seria como a gente afirmar que isso é inconstitucional. Tecnicamente, como essa lei é uma lei anterior à Constituição de 88, a gente fala que ela não foi... Quando a gente entende que ela não é aplicável, a gente fala que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, mas na prática é isso, está se entendendo que isso seria inconstitucional. O argumento que foi utilizado pelo ministro Gilmar Mendes, ele concentra-se muito no aspecto do fortalecimento, da importância da independência do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário não pode ficar refém de eventuais pressões políticas e de que o procedimento de impeachment poderia ser utilizado indevidamente como uma forma de interferir no Poder Judiciário. E que o Poder Judiciário, a partir do momento que ele se sentisse, vamos dizer assim, amedrontado por um processo de impeachment para exercer o exercício das suas funções, estaria ali, de certa forma, violado o Estado
de direito, ao Estado democrático de direito. Então são argumentos mais de índole principiológica que embasaram a decisão do ministro, porque nenhum desses aspectos que ele trouxe no seu voto estão expressamente disciplinados na Constituição. Não há absolutamente nada na Constituição que defina que essa é uma competência exclusiva do Procurador-Geral da República, e não há também nada na Constituição prevendo que esse quórum tem que ser de 2/3. O que há na Constituição, muito claramente, é a previsão dessa prerrogativa constitucional do Senado efetuar o processamento e julgamento de ministros do Supremo por crimes de responsabilidade. Então, na verdade, por ausência de um parâmetro claro para declarar inconstitucional, para declarar não recepcionada aquela legislação, o ministro Gilmar Mendes ele se vale mais dessa argumentação principiológica, da importância de se garantir a independência do judiciário, de fortalecer a independência desse poder, de fortalecer de proteger as decisões judiciais contra interferências políticas, é mais nesse sentido. Olá, Paulo, boa noite. Ainda que essa decisão do ministro Gilmar Mendes seja levado a referendo ou não ali no plenário pelos outros ministros da corte, a gente teve uma decisão individual, uma decisão monocrática. E isso já é alvo de ataque por alguma ala ali no Congresso Nacional há algum tempo. E a gente teve hoje uma manifestação política do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizando ali, defendendo, ele falando, voltando a falar nessa proposta de limitar essas decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu queria entender qual que é a sua avaliação jurídica sobre esse instrumento das decisões monocráticas e entender também de que forma uma decisão do Congresso Nacional para limitar essas decisões individuais de ministros do STF, de que forma ela pode ser interpretada, além desse campo político, porque a gente pode entender sim uma avaliação, uma decisão política, uma reação política, mas além disso, qual que é a interpretação dessa reação do Congresso Nacional? Olha, nós estamos falando aí, de certa forma, do Congresso querendo defender uma prerrogativa, que está prevista na Constituição. Então, essa reação do Congresso, eu vejo ela como natural e esperada, de certa forma. Com relação a decisões monocráticas, de longa data, não é hoje, que tem havido uma crítica pela utilização dessas decisões, especialmente em processos ou em questões de grande indagação, de grande importância e grande impacto nas decisões que impactam a vida do cidadão brasileiro, na economia e aspectos políticos e jurídicos, porque o Supremo Tribunal Federal ele é, por natureza, um chamado órgão colegiado. Então, as decisões do Supremo Tribunal Federal, por essência, têm que ser proferidas pelo tribunal, que não o tribunal não é a pessoa de um ministro, o tribunal é o conjunto dos 11 ministros que lá foram indicados e sabatinados pelo Senado Federal. Então, as decisões do Supremo, principalmente quando importam dessa natureza, quando importam, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei que gera um impacto tão grande, elas devem prioritariamente, se não totalmente, serem proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e devem ser proferidas de um processo absolutamente transparente para que, inclusive, estejam sujeitos ao crivo popular. Então, quando você tem uma decisão monocrática, uma decisão produzida dentro do gabinete do ministro, essa decisão, no caso específico, inclusive, ela foi submetida posteriormente à análise dos demais pares, mas pelo um sistema também que é muito criticado, que é o sistema de plenário virtual, em que os ministros simplesmente aderem ou não àquela decisão que foi proferida e aquele julgamento não é submetido ao escrutínio público, porque ele não é transmitido, ele não pode ser acompanhado pelas pessoas, os argumentos dos ministros não são levados a público ali durante o julgamento. Então, você tem aí, de certa forma, uma menor transparência com relação a essas decisões. E numa decisão dessa magnitude e dessa importância, reclamaria uma decisão mais transparente, uma decisão, inclusive, que fosse proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, num julgamento mais, vamos dizer assim, ortodoxo.
Pois é, o Paulo Henrique Studart é especialista em direito público. Paulo, eu vou pedir a gentileza de você continuar com a gente, que a gente vai destacar, vai analisar mais um pouco a fundo esse assunto. Agora a gente vai trazer a repercussão, né, de tudo isso que está acontecendo. Agora à tarde, representantes da oposição deram uma entrevista coletiva e apresentaram propostas de emenda à Constituição, barrando poderes do STF e abrindo possibilidades de pedidos de impeachment. O líder da oposição, o deputado federal do PL do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, ele fez o primeiro discurso. Vamos conferir. É hora de defender o povo, é hora de defender a Constituição. E essa casa precisa pautar agora o fim das decisões monocráticas, pautar agora um mandato para ministro do Supremo, precisa pautar agora e responsabilizar, impor limites à atuação de ministros. Nós, junto com o deputado Nicolas e deputados da oposição, propomos uma PEC que traz segurança jurídica do impeachment. Esta PEC apresentada reforça o caráter republicano do impeachment, restabelece a competência exclusiva do Senado Federal e impede interferências indevidas do Poder Judiciário. A PEC faz 4 mudanças centrais. Primeira mudança: qualquer cidadão poderá denunciar ministro do Supremo Tribunal Federal. A legitimidade ativa popular, já prevista na Lei 1079, passa a estar expressamente na Constituição, garantindo que qualquer brasileiro possa apresentar denúncia por crime de responsabilidade. 2. Competência exclusiva do Senado para processar e julgar. A PEC explicita que, nos casos de crimes de responsabilidade dos ministros do STF, somente o Senado pode instaurar, conduzir e julgar o processo, vedando qualquer participação ou condução da Procuradoria-Geral da República. 3. Regras para o recebimento da denúncia. Regra geral: o recebimento é prerrogativa do presidente do Senado. Regra especial: se o pedido de impeachment for apresentado com a assinatura de pelo menos 3/5 dos senadores, o recebimento será automático, obrigando a instauração do processo. E 4, a vedação total à interferência judicial no rito. A PEC constitucionaliza que o impeachment é um procedimento de natureza político-institucional, cabendo exclusivamente ao Senado, sem qualquer forma de controle judicial prévio ou posterior, exceto para garantir a defesa do acusado. Termino. Ou este Congresso responde à altura, ou tragam as chaves e fechem a casa do povo. Eu voltar a falar com o Paulo Henrique Studart aqui, especialista em direito público. Ô, Paulo, o tom de bastante agressividade para chamar de guerra, só falta arma aí, né? Sem dúvida, esse tipo de decisão, ele é passível de criar um cenário de instabilidade, porque é uma decisão que ela toca no âmbito central das prerrogativas entre os poderes da República, né? Então, há uma frase, né, de que não há vácuo no poder. A partir do momento que há um avanço, né, ou pelo menos o Congresso interpreta, o Senado interpreta que há um avanço do Supremo Tribunal Federal sobre as suas prerrogativas, é o natural que haja por parte do Congresso Nacional, do Senado mais especificamente, essa reação, né, acalorada, em defesa daquilo que ele entende ser a sua prerrogativa, que de fato é o que está previsto na Constituição, né? Não se nega, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, é importante falar, ele não nega a existência da possibilidade da instauração
desse processo perante o Supremo Tribunal Federal, mas que na prática torna absolutamente inviável ou muito remota a possibilidade de haver essa instauração. Inclusive, dentro do próprio procedimento, que até a decisão do ministro Gilmar Mendes, que sempre vigorou, ou seja, de qualquer cidadão pudesse apresentar essa denúncia, sempre existiu uma dificuldade muito grande de que esses processos fossem levados à frente, né? Nós sabemos que aportam com certa frequência pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E frequentemente esses pedidos são arquivados por decisão do próprio presidente do Senado. Então, na verdade, me parece até que ao contrário do que é dito ali na decisão do ministro Gilmar Mendes, não há, pelo menos por parte do Senado, uma banalização na utilização desse instrumento. Na verdade, a história recente mostra, pelo menos desde a Constituição de 88, de que o Senado Federal tem sido absolutamente criterioso na análise desses pedidos que lá chegam. Mas a decisão do Supremo, de certa forma, e num momento em que os ânimos, pelo menos por parte de grande parte da classe política, já estão exaltados por decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, neste momento, uma decisão dessa natureza monocrática, ela de fato, eu avalio que não foi a melhor forma, talvez, de promover um diálogo harmonioso entre o Supremo, entre o Poder Judiciário e o Senado Federal. Agora, Paulo, a liminar ela precisa ainda ser analisada pelo plenário do STF, né? Na sua avaliação, existe a possibilidade aí de reversão nesse caso? Eu queria saber também como que costuma ser o comportamento da Corte em decisões dessa natureza. Olha, na verdade, cada ministro tem direito ao seu voto, né? Eu acho que dificilmente a gente poderia interpretar que uma decisão dessa importância, dessa natureza, tenha sido proferida sem que haja ali pelo menos uma expectativa por parte do ministro Gilmar Mendes de que pelo menos a maioria dos ministros do Supremo façam a adesão a esse entendimento que ele colocou ali, de que essa norma seria inconstitucional e que essa seria uma prerrogativa apenas do Procurador-Geral da República. Então a expectativa que eu tenho é de que essa decisão seja confirmada, se não pela totalidade, pelo menos pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É importante destacar, de toda forma, que essa decisão ela é uma decisão liminar, ou seja, ela é uma decisão, de certa forma, provisória. O referendo pelos demais integrantes da Corte também vai se dar em sede de decisão liminar, ou seja, é uma decisão provisória. Esse processo ainda vai ser julgado, vamos dizer assim, no seu mérito, mas já sinaliza, de certa forma, o entendimento do Supremo, né, que vem num momento, como eu disse, já de um grande desgaste por parte até da própria Corte, pelo exercício de competências que vem exercendo, principalmente no âmbito criminal, em face do presidente Jair Bolsonaro e outros membros da direita brasileira. Então a decisão vem num momento em que talvez tenha instigado por parte do Senado Federal um sentimento de revolta, né, e tudo mais. Então, mas sinaliza, de certa forma, pelo menos neste momento, uma compreensão do Supremo Tribunal Federal. Né? Embora, volto a dizer, é uma lei que vigora desde 1950, o próprio Supremo Tribunal Federal já referendou, não, claro, com relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a mesma lei regulamenta, por exemplo, o impeachment do presidente da República, né, que é startado ou iniciado por iniciativa de qualquer cidadão. Então nós já temos decisões, pelo menos com relação a outros poderes, em que foi aceita o oferecimento da denúncia por parte de qualquer cidadão, o que na verdade é uma forma de você até prestigiar a participação popular e o controle popular no exercício do poder. Né? O poder, a soberania popular, né, significa que o poder, ainda que seja exercido pelo legislativo, judiciário ou executivo, ele pertence ao povo. Então você tem que ter, de certa forma, uma forma de participação da população e nada mais, nada melhor do que você permitir que o cidadão tenha condição de, pelo menos, levar ao conhecimento das autoridades competentes a possível existência de uma irregularidade, ou um ilícito, ou no caso específico aqui, um crime de responsabilidade por um integrante do Supremo Tribunal Federal. Tá certo. Paulo Henrique Studer, especialista em Direito Público. Paulo, muito obrigada, por estar conosco hoje no Tempo News, analisando aí esse assunto tão importante para todos nós. Uma excelente noite e até uma próxima. Boa noite, eu que agradeço.
Vamos agora ao vivo a Brasília. Gabriel Ferreira Borges está com a gente aqui para trazer como é que está sendo a repercussão por aí em Brasília dessa decisão de Gilmar Mendes. Gabriel, já está aí com a gente? Boa noite, André, boa noite, Síria, boa noite a todos que nos assistem. A reação foi muito dura, sobretudo do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Apesar de ter sido uma reação institucional, feita em um pronunciamento dentro do plenário do Senado, horas depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, Alcolumbre se colocou de uma forma bastante contundente contra a decisão que ele, inclusive, chamou de uma tentativa a mais do Supremo Tribunal Federal de usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Ele cobrou respeito do STF, o mesmo respeito que, segundo ele, o Congresso Nacional tem com a Suprema Corte, e ele também falou em reformular o regime das decisões monocráticas, justamente esta decisão que tomou o ministro Gilmar Mendes na manhã desta quarta-feira, ou seja, a decisão de apenas um único ministro do STF, que provisoriamente muda algum tipo de regime que até então estava em vigor. E Alcolumbre, ele se posicionou logo depois de ser cobrado, entre o final da manhã desta quarta e o início da tarde desta quarta, por senadores, sobretudo senadores da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um pouquinho antes da manifestação de Alcolumbre em plenário, o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, ele chegou inclusive a relembrar a PEC da blindagem, que foi aprovada pela Câmara, mas foi derrubada pelo Senado, para afirmar que, na verdade, a decisão do ministro Gilmar Mendes foi nada mais, nada menos do que fazer a blindagem do STF, blindagem que foi tão criticada na época que essa PEC ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. E essa manifestação do senador Davi Alcolumbre, ela também aconteceu porque, de certa forma, a decisão de Gilmar, ela desequilibrou o balanço, o equilíbrio entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, porque na prática, embora ela não tenha tirado a competência do Senado de analisar pedidos de impeachment de ministros do STF, ela limita o número de pedidos que entram no Senado, porque se antes eles eram permitidos a qualquer cidadão, agora eles vão ser permitidos apenas ao Procurador-Geral da República. E outra coisa também que chamou bastante a atenção foi o timing da decisão do ministro Gilmar Mendes, porque o pedido que foi feito para que esse rito mudasse foi apresentado pelo Partido Solidariedade, cujo presidente nacional é o deputado federal Paulinho da Força, próximo a Gilmar Mendes, ainda no mês de setembro, ou há cerca de 3 meses, e o processo já estava concluído para que Gilmar Mendes ele informasse se acataria ou não o pedido liminar desde o último dia 13 de novembro, ou cerca praticamente um mês, e somente hoje o ministro ele tomou essa decisão que a gente já pode dizer que aprofundou a crise que já se arrasta há alguns meses entre os poderes judiciário e legislativo. Síria.